as redes sociais produziram esse fenômeno social que eu acho que ainda vai ser muito estudado no futuro, que é é mais que uma polarização, é uma insulação. Você tem várias ilhas de opinião onde as opiniões circulam, mas só em circuito fechado. E a imprensa séria, a imprensa responsável, que tenta apurar os fatos, acabou sendo confinada numa dessas grandes ilhas, vamos chamar assim, e só consegue levar os questionamentos necessários para as pessoas que já estão abertas ao questionamento. As que estão fechadas, elas não, né, não só não usam, como desconfiam e desautorizam e desacreditam os esforços dos jornalistas profissionais sérios. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Espaço Recíproco, a nossa série Jornalistas, Ciência e Vida, uma parceria deste canal com a agência Bore. Eu estou aqui com a Ana Morales, da Bore, e hoje temos a alegria de conversar com o jornalista Marcelo Leite. Ele é formado em jornalismo pela USP, tem doutorado em ciências sociais pela Unicamp, foi Nieman Fellow da Universidade de Harvard e Knight Wallace Fellow da Universidade de Michigan. O Marcelo é colunista da Folha, onde também foi editor de ciência, opinião e internacional, e hoje mantém no site do jornal o blog Virada Psicodélica, onde cobre pesquisas na área de saúde mental, com destaque para os avanços em pesquisas com drogas psicoativas. Ele é autor dos livros Os Alimentos Transgênicos, Ciência Use com Cuidado, A Floresta Amazônica, o DNA, Darwin e, mais recentemente, Psiconautas, Viagens com a Ciência Psicodélica Brasileira. Marcelo, muito bem-vindo. Obrigado, Marcelo, meu xará. Estou cercada de Marcelos aqui. Marcelo, seja muito bem-vindo. Então, começando a nossa conversa pelo início da sua história no jornalismo, você se formou na USP na década de 70, né? No final da década de 70. Como que era estudar jornalismo e comunicação naquela época e quais que eram as perspectivas, né, suas de mercado e seus sonhos, mais especificamente, quando tudo começou? Nossa, voltar no tempo aí. Olha, era uma época muito boa de estar na universidade no Brasil, muito movimento, né? Eu entrei em 76 na Escola de Comunicações e Artes da USP e, enfim, havia todo o movimento estudantil, passeatas, então a vida da gente de estudante era muito mais em torno dessas coisas, de certa maneira, do que do ensino propriamente dito. Embora a ECA também fosse um lugar bastante interessante, efervescente em muitos aspectos, especialmente por iniciativas do centro acadêmico, dos estudantes e tal. O ensino em si era um pouco misturado, vamos dizer assim. Eu tive professores fantásticos na ECA, como, por exemplo, Fausto Castilho, que foi do Departamento de Filosofia da Unicamp, deu aula para a gente lá, foi quando eu descobri a filosofia. É, enfim, Algária Matos, vários professores realmente importantes para a cultura brasileira e para o pensamento na área de comunicações. Era bastante bacana. De jornalismo mesmo, eu devo dizer que eu não aprendi muito na ECA. Os dois primeiros anos eram de matérias gerais, né? Muita sociologia, linguística, nem lembro o que mais, teoria da comunicação. Jornalismo mesmo eram os dois últimos anos, né? E não tínhamos um bom jornal laboratório, não se aprendia de fato muita coisa de útil, vamos dizer assim, além dessa atmosfera intelectual muito boa, né? O que aconteceu no meu caso específico foi que, mais ou menos na metade do curso, já um pouco, vamos dizer assim, intelectualmente decepcionado, fui fazer filosofia em paralelo, na USP mesmo. Fiz cursinho vestibular de novo,
para entrar na filosofia. Eu acho que nem precisava de cursinho, né? Mas, enfim, resolvi. Eu sou meio CDF, como se diz, e resolvi fazer cursinho e tal. E posso dizer que, para mim, isso eu sempre digo quando eu discuto converso com estudantes de comunicação, que em realidade meu estudo em filosofia, que aliás eu não terminei a graduação em filosofia, e esse estudo de filosofia, o contato com a filosofia foi mais importante para a minha formação intelectual e para a minha atuação como jornalista do que propriamente o diploma de jornalista que eu precisava ter porque era obrigatório na época, né? Você, para poder trabalhar, ter o registro profissional no Ministério do Trabalho, e para ter esse registro, na época, era imprescindível o diploma de jornalista. Mas e aí depois você começou a trabalhar e tal. é, Como foi a evolução? Primeiro, que você conte um pouco aí a tua trajetória e como foi a evolução e o que que mudou na profissão desde então? Como tem evoluído o jornalismo na tua visão? Mudou tudo, Marcelo, mudou tudo. Para você ter uma ideia, meu primeiro emprego ainda, quando eu estava na universidade, foi como revisor. E é uma profissão que não existe mais, ou se existe, existe só para editoras de livros. Em jornais, certamente não existe mais essa figura do revisor. Eu, como eu disse, ainda era uma porta comum para o jornalista entrar nas redações, esse cargo de revisão. Eu me candidatei a um cargo de revisor no estado de São Paulo, no Jornal da Tarde. Trabalhava de madrugada, da 1 às 7 da manhã. E não durou 3 meses, ou melhor dizendo, durou exatamente 3 meses, porque quando se completou o meu período de experiência, que se chamava na época, podia ser demitido sem grandes indenizações. Eu fui demitido porque eu tinha feito a greve dos jornalistas em 78, se não me falha a memória. Acho que a única greve que teve de jornalistas em São Paulo, e por essa razão fui demitido do Estadão. Mas era uma porta de entrada comum, era comum assim as pessoas que se destacavam na revisão, que os chefes da revisão viam como uma pessoa com algum potencial intelectual, muitas vezes eram convidados a cobrir férias ou fazer estágios nas redações. Não aconteceu comigo por causa desse inconveniente, vamos dizer assim. Depois eu tive um segundo exemplo, como um segundo trabalho, um emprego como revisor no saudoso Jornal da República, um jornal que foi criado por Mino Carter, Cláudio Abramo e tinha mais uma pessoa que eu não me lembro o nome agora, que durou mais ou menos 6 meses. Eu trabalhei do primeiro ao último dia como revisor do Jornal da República. E depois disso, enfim, trabalhei em redação propriamente dita num jornal bastante comercial chamado Shopping News de São Paulo, um jornal meio distribuído gratuitamente em bairros, tal. Fiquei uns 2 anos lá. Depois dali fui trabalhar na assessoria de imprensa da Prodesp, a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, fazendo uma revista de informática. Já tinha interesse nessa área de tecnologia e ciência na época e, de certo modo, foi a minha entrada aí. Já no Shopping News eu ainda fazia algumas reportagens sobre medicina e sobre ciência. Era o nerd da redação que entendia um pouco dessas coisas, né? E da Prodesp fui para a Folha de São Paulo, entrei para o concurso em 1986 para trabalhar como redator de Educação e Ciência. A editoria se chamava Educação e Ciência na época. Era uma época conturbada na Folha. Fazia 2 anos que o Otávio Frias Filho era o diretor de redação, estava mudando todos os padrões, criando o manual de redação, enfim, mudando profundamente a maneira como se fazia jornalismo na Folha de São Paulo. E eu tive, enfim, o privilégio, de certo modo, de pegar essa onda. E entre outras coisas que acontecia muito ali, que se trocava muito de chefia, porque as pessoas que não se adaptavam acabavam saindo. E o fato é que em cerca de um ano eu era editor de ciência já, de educação e ciência, né, que se chamava na época. E que foi o lugar que eu sempre quis trabalhar na Folha. Depois eu tive outras funções no jornal. Fui ombudsman, fui editor de internacional, fui editor de opinião,
fui secretário assistente de redação, mas sempre dei um jeito, acabei dando um jeito de voltar para a área de ciência porque eu não queria me afastar dela. Com relação a como era o jornalismo, para você ter uma ideia, quando eu entrei lá, a Folha já tinha computadores na redação, o que foi pioneira nesse aspecto, mas eram computadores absolutamente mastodônticos, hoje a gente diria, né? Verdadeiros dinossauros, assim, eram terminais ligados ao mainframe, e a única coisa que você fazia nele era escrever e mandar para a gráfica o texto. Não tinha nenhuma interface gráfica, não era possível fazer nada além de. Era uma máquina de escrever mais sofisticada, vamos dizer assim. Não tinha internet. Aliás, estava muito longe a internet. Eu fui conhecer a internet 6 anos depois, quando eu cobri uma reunião preparatória da, da Rio 92, da Conferência Rio 92. Eu fui a Nova York para essa reunião preparatória, se chamava PrepCon, e lá eu via que o pessoal, os ambientalistas que circulavam pelos saguões da ONU, falavam o tempo todo de alternex, de e-mail, de coisas que eu nem sabia direito o que era, né? E aí, na volta, comecei a me interessar por essas coisas, internet de escada. Outro dia eu ouvi uma piada, alguém falar que não era de escada, né? Alguém entendeu que era tinha que subir na escada, de escada, mas enfim. E já na Rio 92 também a gente usou, na cobertura da Rio 92, que eu fui com a equipe da Folha, a gente usou laptops Toshiba para escrever e mandar as matérias para a redação. Era uma coisa muito, muito nova nessa época. Né? Depois, aí na área de jornalismo científico, um enorme avanço para a gente foi Telefax, que foi quando, eu não saberia dizer agora que ano, mas em algum momento a gente começou a receber os artigos, primeiro da Nature e da Science, por telefax. Eles mandavam o resumo da semana, você dizia que artigos você queria, eles mandavam de volta e eles pagavam a ligação, era incrível isso. Você fazia uma chamada a cobrar por fax. Foi assim que a gente começou, de certa maneira, uma internacionalização do jornalismo científico no Brasil, porque a gente não dependia mais só de pesquisadores e fontes brasileiras. Né? Quem sabia um pouco de inglês já recebia, junto com os artigos de várias publicações, porque outras seguiram esse modelo, junto com os artigos vinha também o endereço de e-mail e o telefone dos pesquisadores envolvidos nos estudos. Então, assim, realmente em coisa no espaço de um ano, talvez, passamos de uma situação em que a gente só falava com pesquisadores brasileiros e a muito custo, praticamente só da USP e da Unicamp, com o mundo inteiro. Você tinha acesso a pesquisadores do mundo inteiro e gente que estava publicando na Nature e na Science, quer dizer, não era pouca porcaria, né? Era gente de coturno mesmo. E isso foi uma revolução incrível. E o que aconteceu de lá para cá é que isso se banalizou de uma maneira enorme, né? Hoje em dia, aquilo que era um diferencial para quem sabia inglês e tinha acesso a um telefax, etc., hoje está na ponta do dedo de qualquer estudante de jornalismo, qualquer foca de redação. Então, nesse sentido, eu diria que no jornalismo científico mudou muito, pelo menos o meu foco eu praticamente não me socorro mais dessas fontes que eu chamo de commodities, porque todo mundo tem, né? Tá disponível para qualquer um. Então, o meu trabalho hoje é um trabalho muito mais dirigido para material exclusivo mesmo. Como colunista e pessoa que está fora do, do dia a dia da redação, eu não dependo mais de ter notícias para escrever praticamente a cada dia. Eu posso me dar o luxo de ficar garimpando coisas mais exclusivas ou eleger como no meu caso, né, como nesse caso recente, já aos 60 anos de idade, escolher um campo novo, inexplorado, um continente submerso, como eu falava, para me dedicar, que é a ciência psicodélica. Isso é realmente uma mudança enorme, para mim, pelo menos, no que significa o jornalismo para mim e o que é a prática do jornalismo para mim hoje em dia.
Aproveitando, Marcelo, então, para falar, né, você tem um blog na Folha, o Virada Psicodélica, você escreve bastante sobre os avanços nas pesquisas, tanto brasileiras como no exterior, sobre ativos de drogas psicoativas, né, no tratamento de transtornos psiquiátricos. Por que, para você, tornou-se necessário escrever sobre isso? Né? Por que você deu essa virada? Olha, certamente não foi por razões biográficas, como alguns podem imaginar que talvez eu tenha transtornos mentais que precisavam ser tratados de maneira alternativa. A razão foi jornalismo científico, né? Ciência e jornalismo. O que aconteceu? Eu não sei bem como, acho que por e-mail eu recebi um comunicado dizendo que ia acontecer na Califórnia em abril, se não me engano, de 2017, uma conferência chamada Ciência Psicodélica, Psychedelic Science. De imediato achei aquilo meio estranho, até exótico, digamos assim, mas, como acho que todo jornalista deve fazer, aquela curiosidadezinha eu não pus de lado, tá? Eu cliquei em algum link e entrei na programação da conferência para dar uma olhada. E ali encontrei na programação alguns pesquisadores brasileiros que eu conhecia e respeitava, especificamente o Siddhartha Ribeiro e o Stevens Rein. O Siddhartha da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Instituto do Cérebro, e o Stevens da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Instituto Dora de Pesquisa, que eu já conhecia de outros carnavais. E aquilo me chamou a atenção, falei, opa, peraí, deve ser sério isso. E tinha gente da Johns Hopkins, gente do Imperial College de Londres, de várias instituições respeitáveis ali. Né? Então eu entrei em contato com o Siddhartha, perguntei, e aí, vale a pena? Você acha que tem interesse jornalístico? Ele falou, tem sim, vai nessa. Tal. E eu fui e acabei descobrindo que uma das como é que se chama, dos tracks, né, dos temas da conferência era plantas medicinais e plantas de poder, alguma coisa assim. E quem organizava esse braço da conferência era uma brasileira, uma antropóloga brasileira chamada Bia Labate, com quem eu fiz pelo menos algumas disciplinas do doutorado na Unicamp. Isso eu só vim descobrir depois. Eu já a conheci e não lembrava. E ela me ajudou, me pôs em contato com o pessoal da comunicação da conferência, eu tive o credenciamento, a Folha aprovou o orçamento para eu ir, eu fui e comecei. E lá, como eu disse, descobri esse continente submerso, quer dizer, eu não fazia ideia de que, a partir principalmente do ano 2000, uma série de estudos clínicos já estavam, testes clínicos já estavam sendo feitos com substâncias psicodélicas, a mais adiantada era o MDMA, chamado êxtase, para tratamento de transtorno de estresse pós-traumático. Um parênteses, é bom dizer que tudo isso é experimental ainda. Né? Ainda estão, o mais adiantado, que é o MDMA, está em fase 3 e ainda não completou a fase 3. Um braço já foi publicado na Nature Medicine em maio passado, mas ainda falta o restante dos estudos, dos testes clínicos controlados que eles têm que fazer para eventualmente obter a aprovação da FDA, da Anvisa americana, para essa aplicação específica. MDMA para tratamento de transtorno de estresse pós-traumático em processo de psicoterapia. Não é só tomar a pílula, faz parte de um protocolo de psicoterapia com várias sessões de preparação, sessões de dosagem e sessões de integração, como eles chamam, 9, 12 sessões, com algumas nas quais as pessoas tomam o MDMA. E isso me convenceu de que eu precisava, que era um território inexplorado, na verdade. No Brasil, pelo menos para o meu conhecimento, não havia ninguém tratando disso. Eu nunca. Depois eu lembrei, eu descobri, alguém me falou que havia saído uma reportagem na Piauí, que era um texto traduzido do Michael Pollan, mas aquilo tinha passado batido por mim. E
Eu falei, bem, se eu desconheço, eu que sou um jornalista de ciência, aliás, lá nessa conferência eu também descobri que tinha sido pesquisa sendo feita no Brasil. Falei, se eu, como jornalista de ciência, com 30 anos, mais de 30 anos de redação nas costas, não sei que isso está acontecendo, o meu público certamente também não sabe. Então eu preciso levar isso, porque a relevância potencial para a saúde pública de psicodélicos é enorme, né? Você tem que pensar, por exemplo, depressão, que é um dos transtornos, depressão grave, né? Depressão resistente. É um transtorno muito importante em qualquer país, no Brasil certamente, e 30 a 40%, alguns dizem até mais que isso, dos deprimidos graves não tem benefício com os antidepressivos existentes disponíveis. Então precisa de uma alternativa. Um pouco a situação do estresse pós-traumático também. Um monte de pessoas que têm esse diagnóstico não se beneficia dos antidepressivos e outros remédios que são os indicados hoje para esses transtornos. Então tem um problema de saúde pública sério e uma promessa muito grande, a ponto de a FDA ter dado uma via rápida de aprovação, por exemplo, o MDMA, mas também para a psilocibina, que é a substância dos cogumelos mágicos, para acelerar essa pesquisa e eventualmente chegar à consagração, não, como se diz, ao licenciamento desses produtos para tratamento, para incorporação, enfim, na farmacopeia psiquiátrica aí, né? A expectativa é que talvez em 2023 o MDMA seja de fato aprovado. Ô Marcelo, e você, no teu livro Psiconautas, faz um histórico aí bastante detalhado, menciona bem essas pesquisas, né? Queria que você contasse um pouco o processo, né, do como um jornalista que não tinha que não conhecia nada da área, acabou mergulhando um pouco nesse assunto, mas eu quero que você comente um pouquinho além, né? É, como é escrever por essa área muitas vezes estigmatizada? Você sofre ou tem sofrido algum tipo de preconceito dentro da própria área médica? Você sente esse preconceito ou na própria repercussão pública dos textos? Olha, Marcelo, por incrível que pareça, mesmo na atmosfera ultraconservadora e polarizada em que a gente vive, especialmente no que toca à ciência, da parte, obviamente, do governo Bolsonaro, para minha surpresa, muito pouca reação negativa. Teve um ou outro aí, blogueiro bolsonarista, que me atacou, um deles por causa de um post que eu escrevi sobre ibogaína, que é uma substância derivada de uma planta africana e que tem resultados muito promissores com tratamento de dependência química. E aí a pessoa fazia piada do tipo, é só o que faltava, tratar a droga com outra droga. Tá? Porque, como você falou, é muito estigmatizado e as pessoas desconhecem, mesmo na família eu tive uma certa resistência quando comecei a me dedicar a isso, porque todo mundo pensa drogas, né? Categoria do mal, tudo é droga, tudo que é droga é ruim e é péssimo. Aí você começa a ver que são coisas muito diferentes. Psicodélicos, os clássicos são mescalina, LSD, psilocibina e DMT, que é a dimetiltriptamina, que é a substância da ayahuasca. Os psicodélicos clássicos têm um ótimo perfil de segurança, baixa toxicidade, praticamente nenhum potencial para adicção, para provocar dependência química, e tem potencial para uso médico, ou seja, ela não satisfaz as 3 condições necessárias para ser uma substância proibida, né, segundo as convenções internacionais. Apesar disso, elas continuam proibidas. Né? Por quê? Porque tem um estigma. E o estigma vem do quê? Vem da reação conservadora à contracultura dos anos 60 e 70. Pouca gente sabe, eu não sabia. O LSD foi primeiro inventado, descoberto, num laboratório suíço chamado Sandoz. Era distribuído como um medicamento chamado Delicid. Mandava-se para médicos e pesquisadores do mundo inteiro, inclusive para o Instituto de Psiquiatria da USP, que fez pesquisa nos anos 50 e 60 com LSD
pesquisas de um outro tipo, não era exatamente para tratamento, mas para desencadear o que se considerava na época psicoses artificiais. A ideia era causar um surto psicótico no paciente do instituto e observar de maneira controlada o que acontecia durante o surto, né? Pouca gente sabe dessas coisas. Então, escrever sobre isso, de fato, carrega um estigma. Eu procurei, como jornalista, fazer a coisa certa, ou seja, mostrar que se trata de pesquisas científicas, né? Então, são coisas alicerçadas em dados, testes clínicos controlados, com placebo, enfim, uma coisa séria. Não é à toa que recebe aprovação dos comitês de ética do mundo inteiro, sem grande dificuldade, até onde sei. A Unicamp tem feito pesquisas nessa área. Então, eu acho muito importante desfazer esses preconceitos, e para isso eu recorri, além dos dados científicos, dos artigos publicados, etc., a três elementos que eu considero o tripé do livro, por exemplo, né, Psiconautas. O primeiro é o testemunho de pessoas que sofrem com esses transtornos psiquiátricos e que, de uma maneira ou de outra, talvez muito excepcionalmente, numa ou noutra pesquisa, foram beneficiados por um tratamento com psicodélico. Foi o caso de 3 pacientes que eu entrevistei em Natal, que participaram de um estudo controlado por placebo do Instituto do Cérebro de lá, com ayahuasca, para tratar deprimidos, depressão resistente a medicamentos. E o segundo tipo de testemunho que eu colhi é dos próprios pesquisadores, que o Brasil tem vários, gente na Unicamp, na Federal do Rio Grande do Norte, na UFRJ, na USP de Ribeirão, na USP de São Paulo. Tem muita gente já trabalhando nessa área. O Brasil tem uma tradição forte de pesquisa, começando com maconha e depois com ayahuasca, pelo fato de a ayahuasca ser autorizada no Brasil para uso religioso, facilita muito a realização de pesquisas por não ser uma substância proibida. A DMT é proibida, mas enfim, a ayahuasca fica tudo um pouco mais simples, né? Essa tradição de pesquisa está manifestada no trabalho de jovens pesquisadores aí na faixa de 40, 50 anos, que apesar do risco, vamos chamar de risco reputacional, né, do estigma, do preconceito que ainda existe na própria academia com psicodélicos, estão lá tocando o seu trabalho nessa área com muito afinco e coragem. E o terceiro pé do tripé são algumas experiências próprias que eu tive com algumas dessas substâncias e que foram fundamentais para mim, para eu entender de onde vem o potencial terapêutico. O psicodélico tem essa dificuldade de que a fenomenologia, como se diz, acaba sendo muito importante, ou seja, é um efeito que você não tem muito como medir, a não ser com uma série de questionários padronizados, mas é muito diferente da experiência psicodélica em si. Você capturar o que ocorre na mente de uma pessoa sobre o efeito psicodélico é muito difícil só por meio de questionários e tal. Quando você, por exemplo, toma MDMA e é inundado por um sentimento de empatia e uma abertura, uma vontade de conversar com as pessoas e se abrir e ouvir, você imediatamente entende de onde vem esse potencial terapêutico. E isso eu acho que deu muito mais vida e cor, esses 3 elementos, né, para uma narrativa que poderia ser apenas seca e objetiva e baseada em dados e em artigos científicos. Então, essa foi a maneira que eu procurei contornar o estigma. Eu sou um jornalista velho, se você quiser, idoso, para usar o termo politicamente correto. Eu sou um avô que, depois dos 60 anos, começou a tratar de um assunto. Quer dizer, eu sou uma pessoa insuspeita de ser um propagandista de drogas, né? De ser enfim, um viciado ou qualquer coisa no gênero. Longe de mim. E tem um background de seriedade, de dedicação ao jornalismo científico, então acho que tudo isso dá uma certa autoridade que, com esses testemunhos enriquecendo, exemplos concretos de pessoas de carne e osso que foram beneficiadas,
Eu espero estar contribuindo aí para diminuir um pouco esse estigma. E Marcelo, falando um pouco agora sobre o jornalismo científico, né, de uma forma mais ampla, é uma área que está bastante em evidência agora por causa da pandemia, mas ela costumava ser uma área bem pequena, né, dentro do jornalismo, historicamente. Você acha que esse boom de cobertura de ciência durante a pandemia agora pode ser algo que mude de forma permanente a importância da cobertura de ciência no jornalismo? Ou quando a pandemia acabar, pode acontecer da ciência perder esse protagonismo nos veículos de comunicação de novo? Olha, tem uma frase que eu gosto muito, que eu ouvia sempre do Otávio Frias, o pai do Otávio Frias Filho, que era que ele já tinha vivido bastante para ver de tudo acontecer e também o seu contrário. Eu vou te dar um exemplo de porque eu sou um pouco cético com relação a esse entusiasmo todo, que é a parte de ecologia e meio ambiente e mudança climática. Durante a Rio 92, não se falava de outra coisa nos jornais. O Jornal do Brasil, saudoso Jornal do Brasil, criou um caderno, não lembro agora se era diário ou semanal, dedicado, chamava Caderno Ecologia, dedicado somente a esse assunto. Passado esse entusiasmo, isso aí praticamente desapareceu, porque sobrou pouquíssima gente escrevendo sobre o tema, como empregados, né, fixos e jornalistas fixos das redações. Então, eu acho que as coisas vão e vêm. A pandemia, sem dúvida, colocou a premente necessidade de você ter pessoas minimamente familiarizadas com ciência e pesquisa clínica nas redações para acompanhar esse assunto, obviamente, da maior importância. Tenho um pouco de dúvida se houve crescimento das vagas, talvez tenha tido algum ao longo da pandemia, ou seja, contratação de pessoas por causa da pandemia. Certamente aumentou o espaço dedicado no jornal, mas as redações não têm aumentado, as redações têm encolhido. Então, talvez tenham sido preservadas as vagas de jornalistas de ciência quando outras estavam sendo desativadas, né? Isso sim é bem provável, até eu diria. Mas temo que em melhorando ou acabando, se é que vai acabar algum dia a pandemia de Covid, é possível que isso reflua como refluiu o interesse por questões climáticas e de meio ambiente em geral. Essas questões de meio ambiente e de clima estão voltando por imposição também do mundo natural, digamos assim, né? Enfim, a água está batendo e a gente tem que fazer alguma coisa. E, então, de certa maneira, essa conferência agora de Glasgow, em novembro, na COP26, para minha surpresa, tem uma demanda forte até das próprias chefias das redações por um material noticioso e de análise, bom material aprofundado sobre essa conferência, porque eu acho que ela está caminhando para uma espécie de consenso social de que é necessário fazer alguma coisa a respeito. Mas isso não era a situação 5 ou 10 anos atrás, onde a demanda de algumas redações era para que os jornalistas de ciência ouvissem o chamado outro lado, que no caso não era bem um outro lado, né? Eram pessoas absolutamente marginais na comunidade de climatologia, enfim, que até hoje são ouvidas em alguns setores. O setor agro no Brasil, por exemplo, ainda dá muito ouvidos para diria que são quase charlatães mesmo da ciência, pessoas que, por motivação em geral conservadora, em geral de defesa da liberdade empresarial, fazem de tudo para minar, semear dúvidas sobre seja a realidade do aquecimento global, o peso do fator humano na sua causação, a ineficácia das medidas pretendidas, o malefício econômico que elas vão provocar. Sempre há argumentos, né? O alvo é móvel, cada hora um argumento, sempre para desacreditar a necessidade de fazer alguma coisa. Aliás, nada diferente do que se faz agora com vacinas e com outras coisas, né? E, aliás, do que se fez também com os malefícios do tabaco. São vários, o mesmo padrão, são sempre think tanks ou
pesquisadores conservadores que resolvem usar o seu domínio da linguagem científica e pensando dados ou pensando pesquisas marginais para semear dúvidas, como diz, aliás, um livro excelente da Naomi Oreskes que se chama Mercadores de Dúvidas, Merchants of Doubt, sobre a questão da mudança climática. Uma história que todo mundo devia conhecer. Marcelo, mas justamente nesse aspecto, a gente está vivendo um outro fenômeno muito, digamos assim, assustador, né? Que o jornalismo brasileiro tem que passar agora a desmentir informações falsas disseminadas pelo presidente, apoiadores. Falando aqui, por exemplo, da segurança das vacinas ou remédios sem nenhuma comprovação de eficácia contra a Covid-19. Eu queria que você comentasse para a gente como você vê esse movimento do jornalismo assumir agora o papel de checar falas oficiais. Se já isso aconteceu alguma vez na história e se você acha que vai ser o padrão aqui para frente, porque acho que a situação tende somente a degringolar, né? Se a gente for falar aqui em português, claro. Qual que é a tua visão com relação a isso? Olha, Marcelo, na verdade, sempre foi, né, função do jornalismo checar o discurso oficial, né? E eu me lembro que na Folha, muitos anos atrás, quando eu comecei lá, na verdade, a gente tinha um recurso editorial que era um box que a gente publicava que era "Não é o que parece", onde que a gente diretamente desmentia. O ministro da Economia falava que a taxa de inflação não vai subir, daí a gente ia lá e falava, não é o que parece. Por quê? Porque o índice tal está indicando que vai subir, né? Enfim, tem uma série de meios de fazer esses desmentidos. O que é grave agora, e você tem toda a razão de apontar isso, é que a propagação de notícias fraudulentas pelas principais figuras da República atingiu o domínio da ciência, onde você supõe que, ok, existe controvérsia em ciência, a questão não é essa, não é existir controvérsia, a ciência não produz verdades imutáveis, todos nós sabemos disso. Mas há determinados consensos, há coisas que estão pacificamente apoiadas em fatos e evidências, em observações e medições. Sobre isso não deveria haver dúvida até que novos dados, novas medições, novas evidências venham pôr em questão aquilo que era o consenso até então. No caso das vacinas, certamente passaram por todo tipo, tudo bem, em tempo recorde, mas passaram por estudos seríssimos, bem feitos, aprofundados, e numa situação de emergência. Então, era para ser o momento áureo da ciência, da biomedicina. E o que nós vemos é que, talvez no Brasil, certamente, nunca houve tanta gente questionadora da eficácia de vacinas. Em outros países é um problema mais sério isso, o problema do ceticismo com vacinas e a recusa mesmo de vacinas. No Brasil nunca foi. Aliás, a população está demonstrando que não está sendo mesmo, né? Com esses números incríveis. Hoje a manchete da Folha é que o Brasil já ultrapassou, melhor dizendo, São Paulo já ultrapassou Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido em nível de vacinação. Uma coisa fantástica você pensar que um país de renda média é capaz de deixar para trás economias, por exemplo, da Alemanha, pelo menos em termos populacionais, a Alemanha e o Reino Unido estão muito aquém do Brasil, certamente de um porte parecido com o de São Paulo, e o estado de São Paulo, com todas as suas dificuldades, em meio de uma crise econômica, consegue um feito dessa natureza. É terrível, é terrível. Agora, o que me preocupa é que todo esse trabalho de desmentir falsidades propaladas pelo presidente da República, por senadores da República, por deputados federais na Covid, na CPI da Covid, se isso está chegando a quem precisa chegar. Eu tenho a sensação contínua de que nós estamos pregando para os convertidos só. As redes sociais produziram esse fenômeno social que eu acho que ainda vai ser muito estudado no futuro, que é mais que uma polarização, é uma insulação. Você tem várias ilhas de opinião onde as opiniões circulam, mas só em circuito fechado. E a imprensa séria, a imprensa
responsável, que tenta apurar os fatos, acabou sendo confinada numa dessas grandes ilhas, vamos chamar assim, e só consegue levar os questionamentos necessários para as pessoas que já estão abertas ao questionamento. As que estão fechadas, elas não, né, não só não usam, como desconfiam e desautorizam e desacreditam os esforços dos jornalistas profissionais, sérios, então a serviço do bolsonarismo. Então, esse talvez, para voltar àquela sua questão sobre o que mudou no jornalismo, essa é a questão que mais me preocupa. Eu não tenho resposta sobre como a gente vai furar essa bolha. Acredito eu que com o tempo a razão, os fatos, as evidências vai acabar por se impor, mas perdemos muita coisa no caminho, né? Estamos perdendo vidas, tempo, no caso da mudança climática, um tempo precioso que pode tornar irreversíveis alguns efeitos muito danosos. Eu sou muito pessimista com relação aos resultados da COP26 e a chance de o mundo conseguir fazer a inflexão necessária das emissões de carbono já a partir de 2030, na quantidade necessária para chegar a uma neutralidade em 2050. Eu acho que isso não vai acontecer. É uma previsão. Ninguém devia fazer previsão, né? Mas eu vou fazer a minha. Eu acho que isso não vai acontecer. E a gente não vai conseguir conter o aquecimento em 1,5 grau. Talvez em 2, talvez em 2,5, com um pouco de sorte e mais afinco. Mas o relógio tá clicando, né? E no caso das vacinas e dos tratamentos fraudulentos e do uso de máscaras, tudo isso que o presidente tem feito propaganda negativa, são vidas enfim, e eu sinto que a gente consegue, a gente jornalistas, né, e cientistas, pesquisadores, consegue fazer uma cunha muito limitada nessa insolação, como eu falei, né? Como a gente não sei como resolver isso, sinceramente. É uma questão complexa, né? Marcelo, a gente está caminhando aqui para o final da nossa conversa, então agora a gente vai para um ping-pongzinho, começando com um jornalista que você admira. Bem, Michael Pollan, com certeza, autor do primeiro grande livro sobre psicodélicos, chamado Como Mudar Sua Mente. Excelente narrador e apurador de informação. Realmente, no Brasil, sempre me pautei por algumas figuras como Otávio Frias Filho, Hélio Gaspari e vários colegas, Ricardo Bonalume, que infelizmente já morreu. Enfim, tem muitos exemplos aí que eu procuro seguir. Marcelo, e uma dica agora de livro, podcast, filme, série, o que vier aí na sua cabeça que queira recomendar para os nossos ouvintes? Essas coisas precisa combinar antes. Pegar de surpresa. Pois é, não quero ficar fazendo propaganda do Pola, mas eu acabei de ler um livro dele muito bom, chamado Sua Mente sob Efeito de Plantas. É um livro sobre mescalina, café e ópio. É sensacional, muito bom. Tem um livro que eu pretendo ler, não trouxe, ficou na minha. Mas é um livro sobre fungos, muito bom. Eu li um tempo atrás, recomendei um livro, que o título em inglês é Beauty Happens, A Beleza Acontece, que na verdade é um livro sobre evolução, comportamento humano, é sensacional, muito bom. Enfim, são muitos livros, muitos. Podcast. Bem, eu ouço muito podcast. Agora mesmo, viajando de carro, estava ouvindo um que se chama This American Life, que é sensacional. Mas tem um em espanhol que eu gosto muito, que se chama Rádio Ambulante. Tem um que é mais de ciência, que se chama Hidden Brain, o cérebro oculto. Aqui já fui entrevistado e ouvi alguns episódios, gostei muito, Rádio Escafandro.
E sou fã de carteirinha de Foro de Teresina. E o podcast sobre o Bolsonaro, a biografia do Bolsonaro, se chamava Retrato Narrado, é sensacional. Então, essas são as minhas indicações. E agora, para fechar, um conselho que você dá agora para os jovens que querem ser jornalistas. Olha, um conselho tripartite, especialmente, imagino eu, para jornalistas que queiram fazer jornalismo científico. Mas serve para o jornalismo em geral. É um microcódigo de ética que eu ouvi de um jornalista americano muitos anos atrás e que eu sempre repito, que são 3 regras. Busque a verdade, haja com independência e minimize o risco. Ou seja, os efeitos, os danos, os impactos que o seu trabalho de jornalista pode provocar. Né? Porque sempre pode provocar. A gente trabalha sob pressão, de maneira imperfeita, com informações limitadas e imperfeitas por causa do tempo, e com certeza cometemos erros muito frequentes, e alguns erros podem ser muito graves e prejudicar muita gente, empresas, instituições. Então, esse mini código de ética, que é busca a verdade, entendendo que é uma busca, não é algo que você vai conseguir plenamente e que existe a verdade, mas é busque, vá atrás dela. Haja com independência, é fundamental para o jornalista, né? E minimize o dano. Muito legal, Marcelo. Obrigado pelo teu tempo, disponibilidade. Parabéns aí pelo teu trabalho. Uma satisfação sempre conversar, falar com você e ouvir aqui as tuas opiniões. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço por estar aqui podendo conversar com vocês sobre esses assuntos que, como vocês podem imaginar, até hoje, aos 64 anos, ainda me apaixonam muito.